Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus. E eu gostaria de falar sobre um tema muito importante. Eu quero falar sobre a questão de sofrimento. Melhor dizendo, eu quero falar como ter alegria no sofrimento, apesar do sofrimento. Será que é possível se alegrar mesmo sofrendo, mesmo passando por tribulações, por lutas, dificuldades? Será que a gente deve realmente se entregar à tristeza, à dor e viver uma vida depressiva para baixo? Ou será que nós podemos ver algo de bom no sofrimento, ter alegria no sofrimento? O que a palavra de Deus diz para nós sobre isso? Então eu gostaria de refletir com você num texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. É a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 3. E eu vou ler aqui em nome de Jesus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. E não somente isto. Isto que Paulo tinha acabado de falar antes no versículo 2, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Primeiro, o que significa a palavra se gloriar? Se gloriar aqui, Paulo está falando, é você se satisfazer, você ficar feliz, você ficar contente, você se considerar abençoado, você se considerar satisfeito, feliz, contente, alegre com determinada situação, com determinada coisa. Você ficar satisfeito com a realização de algo. Você ficar orgulhoso daquilo, você ficar feliz, alegre com aquela situação ou algo. Isso é se gloriar. Então quando ele diz no versículo 2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ele está querendo dizer o quê? Nós nos alegramos na esperança, ou seja, na certeza, na expectativa que a gente espera como algo certo, que é a glória de Deus que vai se manifestar na nossa vida. Nós nos alegramos nisso, nós ficamos contentes nisso, é algo que traz satisfação ao nosso coração, esperar essa certeza da glória de Deus. Foi isso que ele tinha acabado de dizer no versículo 2. Então ele continua no 3, falando, e não somente isto, ou seja, nós não nos gloriamos só na esperança da glória de Deus, nós nos gloriamos também nas próprias tribulações. Quando ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, ele está dizendo, nós não nos gloriamos só na esperança da glória de Deus, nós nos gloriamos também nas tribulações que nós passamos. O que é tribulação? Porque é uma linguagem bíblica que as pessoas às vezes não conhecem muito bem. A palavra tribulação significa sofrimento, significa luta, uma luta externa ou interna, um sofrimento grande, provocado por perseguição, por alguma perda, por alguma situação difícil, de dor, de privação de algo, e isso é uma situação que está lhe trazendo dor, está lhe trazendo conflito, está lhe trazendo instabilidade, está lhe trazendo sofrimento. Isso é tribulação. O cristão, ele passa por tribulações. Jesus disse, no mundo tereis aflições, ou seja, tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus mesmo falou isso em João 16:33. Então, nós passamos por tribulações. Às vezes essas tribulações podem ser provocadas por nós, por causa da nossa insensatez, por causa da nossa falta de sabedoria. E aí acabamos tendo como consequências tribulações, lutas, por causa de uma maneira de agir errado, de uma decisão errada, de uma decisão precipitada, de algo que a gente fez que não agradou a Deus, por causa de um pecado. Aí passamos a ter tribulações, lutas. Mas tribulação nem sempre é consequência de uma decisão errada, ou de pecado, ou de negligência, não. Existem tribulações também que estão além da nossa capacidade de controle. Existem tribulações na vida que vêm pelo simples fato de você seguir a Cristo, de você ser um cristão. A perseguição que a igreja sofre nesse mundo é uma tribulação. Você ser perseguido por causa da sua fé é uma grande luta, uma grande tribulação na vida da pessoa. Você ser humilhado por causa de Cristo, você sofrer perseguição, sofrer o roubo dos seus bens, sofrer ataques ao seu corpo, à sua alma. Isso são tribulações. Tribulações provocadas por outras pessoas que não amam a Deus. E às vezes tribulações provocadas pelos ataques do próprio inimigo, que é o diabo. Então, tribulações são coisas que acontecem na vida das pessoas. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Paulo está dizendo algo impressionante. Ele diz: nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, ele está dizendo, nós nos alegramos nas tribulações. Nós nos sentimos felizes. Nós nos consideramos pessoas abençoadas mesmo nas tribulações. Nós nos sentimos vitoriosos nas tribulações. Nós nos orgulhamos. Nós podemos até agradecer a Deus por tribulações. Ou seja, nós nos gloriamos nas tribulações. Nós consideramos elas como uma coisa boa. Porque parece maravilhoso. E é maravilhoso, como ele disse antes, se gloriar na esperança da glória de Deus. Mas ele disse que se gloria do mesmo jeito nas tribulações. Para muita gente isso é um absurdo, isso é uma loucura. Como é que eu vou me gloriar nas tribulações? Como é que eu vou me alegrar, achar que é uma coisa boa a tribulação? Parece um absurdo, parece uma coisa sem sentido, parece loucura. Mas a verdade, querido, é que isso é uma realidade para o cristão. Você pode se gloriar nas tribulações. Você pode se alegrar por elas. Você pode ver algo de bom nas lutas, nas dificuldades da vida, nos desertos, nas perseguições. Isso parece loucura, parece algo sem sentido, mas não é. Quando você sofre, quando você está passando um momento difícil, é claro, é natural você ficar triste. É natural você sentir dor. É natural você ficar angustiado. É natural você ficar para baixo, se entristecer. Isso é natural do ser humano. Não tem como isso não acontecer. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que você não está condenado a ter que ficar assim. Você não está condenado a ficar triste o tempo todo, a se deixar vencer, a ficar abatido constantemente com aquilo, vendo a tribulação somente como uma coisa ruim e como algo que veio para te destruir, para derrubar. Não. Você pode ver a tribulação como algo bom. Você pode ver a tribulação como algo que produz um resultado bom. Você pode se alegrar nela. Você pode tirar algo de bom dela. Você pode ver ela por outro prisma. Você pode ver ela por outro ângulo. E você vai ver que ela também tem um lado bom. Também pode produzir algo de bom. Quer ver? Eu vou mostrar para você aqui o que Paulo continua dizendo. Que aí você vai entender melhor o que eu estou falando. Por que ele diz nos gloriarmos nas tribulações?
Ele continua no versículo 3 dizendo: sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, a tribulação produz perseverança. Em outras palavras também, paciência. O sofrimento produz em nós isso. Paciência. Perseverança. E o que significa isso? É a capacidade de continuar firme e constante, bem firmado em Deus, apesar das lutas, apesar das dores. Você continuar ali apegado a Deus, firme, constante, olhando para Deus. Isso é perseverança. Isso é ter paciência, é aprender a suportar a dor e não deixar que a dor te tire do foco, faça você deixar de olhar para Deus. Isso é perseverança, isso é paciência. E a tribulação, ela produz isso. Ela tem essa capacidade de nos fazer mais fortes, de nos fazer mais bem firmados em Deus, de nos fazer se firmar mais ainda no Senhor, se segurar mais a Ele, continuar olhando para Ele. É incrível como o sofrimento, ele nos faz ficar calejados, ele nos faz ficar pessoas mais fortes. Quando você passa pela dor, pelo sofrimento, você adquire uma capacidade de olhar para Cristo, apesar de qualquer coisa. É incrível como o sofrimento produz isso. O sofrimento, ele faz uma coisa interessante. Ele, na verdade, quando ele vem, ele faz uma dessas duas coisas. Ou ele manifesta que a pessoa não tem fé e a pessoa abandona Cristo, ou ele faz a fé da pessoa crescer, se aperfeiçoar e a pessoa sai do sofrimento mais forte. Ele faz uma dessas duas coisas. É por isso que Jesus diz na parábola do semeador que a semente que cai entre as pedras, ela logo cresce, porque ela recebe a palavra com alegria, ela logo cresce, mas ela não tem raiz em si mesma. Quando vem o sol, ela se queima, e aí ela morre, porque ela não tem raiz, ela não se sustenta, ela não tem força para aguentar. Aquele que teve um contato superficial com Cristo, que não se converteu de verdade, que apenas teve uma alegria momentânea quando ouviu a palavra do Evangelho, essa pessoa não tem raiz em si mesmo. Quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, é isso que Jesus ensina lá. O sofrimento faz com que a pessoa se afaste de Cristo, se afaste de Deus. Então o sofrimento, ele é como uma peneira. Ele faz com que aquele que não é de Deus mostre que realmente ele não é de Deus e se afasta. Mas aquele que é de Deus, que ama a Deus de verdade, o sofrimento, quando vem, produz algo bom. O sofrimento faz ele ficar mais forte. O sofrimento faz ele se enraizar mais. Faz ele se apegar mais a Deus. Você sabia que a árvore, que ela está plantada num local que tem pouca água, as raízes dela são mais profundas, porque ela quer buscar mais água para poder viver. Do mesmo jeito, aquele que está passando por um sofrimento, as suas raízes, elas aumentam. E aí o que acontece? Porque ele está buscando mais a Deus no sofrimento, porque ele precisa de ajuda, ele precisa de consolo, ele precisa de força. Então o sofrimento faz ele buscar a Deus. Consequentemente, ele se fortalece mais, aumenta a sua fé, aumenta a sua convicção, ele passa a conhecer mais a Deus, suas raízes aumentam. E aí o que acontece? Ele fica mais firme, ele se sustenta mais em Deus, ele sai do sofrimento uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa mais abençoada, mais perseverante, como Paulo disse aqui, mais paciente, com mais capacidade de continuar firme, preparado para situações mais difíceis ainda, porque elas virão na vida de um cristão.
Virão situações difíceis. E cada tribulação e luta que a gente passa é Deus nos preparando, nos aperfeiçoando para a gente suportar mais e mais situações difíceis e poder crescer, se sustentar mais e poder estar preparado para a obra que Deus tem nas nossas vidas e poder até ajudar outros que vão passar por aqueles mesmos sofrimentos. E Paulo diz mais, que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência. O que é experiência? Experiência significa também maturidade. Quando você persevera, mesmo no sofrimento, olhando para Cristo, o que acontece? Você se torna mais experiente. Você se torna mais maduro. Ou seja, você passa a conhecer mais a Deus. Você passa a entender mais quem Deus é, como Deus age, como é que Deus se move na vida de uma pessoa. Você passa a conhecer os atributos de Deus. Você passa a ter mais intimidade. Você passa a ter mais comunhão, porque o sofrimento nos leva a buscar mais a Deus, a se apegar mais a Deus. E aí a gente cresce, a gente o conhece mais, a gente adquire mais conhecimento de Deus, conhecimento sobre Deus. A gente adquire experiência na dor. A gente passa a ser uma pessoa experimentada na dor. E essa experiência na dor nos leva a crescer de maneira inacreditável. A gente sai de um estado superficial para um estado de profundidade, de amadurecimento, de crescimento. E esse crescimento, querido, ele nos leva a ser pessoas melhores. Pessoas mais maduras, mais sensatas, pessoas mais espirituais, pessoas mais cheias do Espírito, pessoas com mais capacidade de discernir as situações, de compreender as coisas da vida, pessoas com mais capacidade de ajudar os outros, de orientar os outros, com capacidade de ser uma bênção. Porque a pessoa madura, experiente, ela adquire em Deus essa capacidade de ajudar os outros, os mais fracos, os novos na fé, aqueles que precisam de orientação, que precisam compreender as situações da vida. Aquele que é maduro vai ajudar os outros que ainda não são, vai ajudar os membros do corpo mais fracos. E isso se adquire por meio da tribulação, por meio da tribulação, por meio da prova. Porque quando você é colocado no meio da tribulação, é como você ser colocado numa fornalha. O ouro é colocado na fornalha para ser refinado, para tirar toda impureza e para que ele saia puro. Do mesmo jeito, quando Deus permite que você seja colocado na tribulação, na dor, Deus está te refinando, Deus está te moldando, Deus está tirando o que não presta, Deus está te fazendo uma pessoa melhor. Você vai sair dali melhor, mais maduro, mais cheio do Espírito, mais preparado para andar com Deus e para ser uma bênção, mais preparado para fazer a obra de Deus, mais preparado para cuidar de outras pessoas, mais preparado para ensinar, para consolar as outras pessoas com a mesma consolação com que você foi consolado. É isso que Paulo ensina lá em Coríntios também. Então a tribulação ela produz perseverança e a perseverança experiência, ou seja, maturidade. Quantos de nós queremos ser maduros, queremos conhecer a Deus, queremos ser pessoas que têm mais intimidade, mas nós nos esquecemos que a maturidade vem por meio de tribulações. Você não chega a ser maduro somente vivendo na bonança, somente vivendo na tranquilidade, sem problemas. Isso não amadurece ninguém. Não amadurece. Viver uma vida de tranquilidade, sem problemas, sem lutas, sem dor, isso não nos amadurece. Pelo contrário, se a gente estiver assim, a nossa tendência é se esquecer de Deus e achar que nós não precisamos de Deus, que está tudo muito bem. Essa é a tendência natural. É por isso que aquelas pessoas que vivem muito bem financeiramente, que têm tudo que querem na vida, têm uma tendência muito maior de se esquecer de Deus. Pode prestar atenção. Já aquele que vive na luta, na dor, ele se volta mais para Deus porque ele se torna mais dependente.
Ele sabe que ele precisa de ajuda e ele busca essa ajuda no único que pode dar, que é Deus. Então, querido, é a tribulação, é a luta, é a dor que vai nos amadurecer, que vai nos fazer crescer, que vai nos tornar pessoas melhores. Você sabe, eu estava lembrando aqui da lagarta. A lagarta, você sabia que quando ela está no casulo, ela enfrenta uma grande luta para poder romper o casulo, para sair e se tornar uma borboleta. Ela enfrenta uma grande luta. Ela passa dias ali tentando romper o casulo, naquela luta pela vida, para poder romper o casulo e virar a borboleta. Você sabia que se alguém chegar lá e tirar o casulo, romper o casulo para ela, ela vai sair. Só que ela não vai estar pronta ainda para virar uma borboleta. Sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer. Essa ilustração da própria natureza é perfeita para nós. Às vezes Deus permite que a gente passe por tribulações para que a gente cresça e se torne exatamente aquilo que Ele deseja que a gente seja. Se a gente não passasse por aquela tribulação, a gente não se tornaria aquilo que Deus deseja que a gente se torne. E aí sabe o que aconteceria? A gente teria uma vida medíocre, uma vida mais apática, sem maturidade, sem experiência com Deus, sem crescimento. Você quer crescer? Você quer ser maduro? Você quer se tornar a pessoa que Deus deseja que você seja? Saiba que um dos caminhos para isso, eu digo até um dos principais caminhos para isso, além da vida de oração, vida de leitura da palavra, vida de adoração, vida de serviço ao Senhor, que isso é fundamental para você crescer e adquirir maturidade também. Mas um dos caminhos também que são principais para isso, uma das maneiras, é Deus permitir que a gente passe por tribulações, para que a gente possa crescer e conhecer Ele como realmente Ele é. Você lembra que Jó, depois de passar por toda a tribulação que ele passou, ele disse assim para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Deus, antes eu te conhecia pelo que eu ouvia, te conhecia de tabela, pelos outros. Hoje eu tenho experiência contigo, Deus. Hoje eu te conheço de verdade. A tribulação, a dor me fez ver quem tu és de verdade. Me levou a ter um encontro contigo. Me amadureceu, me fez crescer. É isso que aconteceu com Jó. E é isso que Deus quer fazer com a gente também. Então você pode louvar a Deus, você pode agradecer a Deus, você pode até ficar feliz pela tribulação, porque ela produz isso na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. E mais, para finalizar. E a experiência, esperança. Ou seja, a maturidade, a experiência nos leva a ter esperança. Aumenta a nossa certeza de que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou para nós. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a Deus através da dor, também a nossa esperança aumenta. O que é esperança? Esperança é a expectativa de que nós vamos receber algo, mesmo que essa coisa que nós esperamos não esteja plenamente realizada agora. Nós almejamos o que? A vida eterna, nós almejamos a glória de Deus, nós almejamos estar com Deus. Essa é a nossa esperança, que não se realizou plenamente aqui, mas nós temos como certeza. É a nossa esperança. E essa esperança aumenta no sofrimento. Quanto mais você passa pela dor, e aí você cresce, amadurece, você persevera, amadurece, conhece a Deus, a sua esperança aumenta, a sua convicção de que Deus está com você, de que Deus cuida de você, de que Deus te ama, de que Ele vai fazer você perseverar até o fim, de que Ele vai te sustentar. Essa convicção aumenta, a sua fé aumenta, consequentemente a sua esperança cresce, a sua certeza de que tudo vai dar certo, de que Deus está com você.
você passa a pensar assim: eu já passei por tanta dor, por tanta luta, e Deus me ajudou em todas elas. Deus realmente está comigo, realmente Deus vai continuar comigo, realmente Deus vai cumprir as suas promessas. Ele já provou na minha caminhada que Ele está comigo, que Ele me sustenta, que Ele é o meu Deus. Realmente eu tenho a cada dia mais certeza de que Deus cumprirá as suas promessas na minha vida, de que Deus vai me abençoar, de que Ele é o meu Deus, que me sustenta, que me ajuda, que eu vou chegar até o fim, que eu vou experimentar tudo que Ele tem para mim, que eu vou vê-lo face a face, que eu vou estar com Ele, que eu vou adorá-lo na sua presença no céu. Essa certeza aumenta, essa esperança aumenta. E aí no versículo 5 ele diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, a esperança, ela não confunde, ela traz certeza. Certeza. E um dos sinais de que você tem esperança é o amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Diante de todas as situações da vida, nós vemos o amor de Deus constantemente ali, sendo derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. E isso é um sinal de que a nossa esperança ela está bem firme em Deus, de que nós esperamos em Deus, e essa esperança não confunde, ela traz certeza. Ela traz certeza. E quando nós vemos ali também o amor de Deus derramado no nosso coração, isso confirma que Deus está conosco, que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos abençoar. Então, queridos, finalizando, glorifique a Deus pela tribulação também. Não fique triste o tempo todo, depressivo. Olhe de uma outra maneira para a tribulação. Veja a tribulação como um meio de Deus te abençoar, de Deus te fazer crescer, de Deus fazer você se tornar a pessoa que Ele quer que você seja, de Deus cumprir a obra dEle na sua vida e, consequentemente, a obra dEle através da sua vida. Então veja a tribulação como uma bênção também, como um meio de Deus te abençoar, de te fazer crescer, de te fazer uma pessoa melhor. Então, o que Paulo diz aqui é uma realidade que é possível de experimentar. Na verdade, é a vontade de Deus que a gente experimente isso. Que a gente se glorie na tribulação. Ou seja, que a gente se alegre pela tribulação. Que a gente agradeça a Deus pela tribulação. Que a gente glorifique a Ele. Que a gente adore a Ele na tribulação. E até fique feliz por ela ter vindo. Porque ela foi um meio de Deus de nos fazer chegar a patamares maiores, a situações de mais profundidade, crescimento espiritual e amadurecimento. Então eu espero que essa palavra sirva de refrigério para você, de força, de ânimo, de consolo, para você olhar o sofrimento que você está passando de outra maneira e aproveitar e dar glória a Deus, dê glória a Deus, glorifique o Senhor, fique feliz pelo que Ele está fazendo na sua vida. Hoje eu olho para trás, para todas as tribulações que eu já passei, e eu passei por muitas tribulações já na minha caminhada cristã. Hoje eu olho para trás e vejo cada uma delas como um meio que Deus usou para me fazer chegar até aqui, sendo uma pessoa melhor. Hoje eu olho para quem eu sou em Cristo e dou graças a Deus pelo que Deus fez na minha vida através das tribulações. Através das tribulações eu cresci, eu amadureci, eu me tornei uma pessoa melhor, me tornei quem eu sou hoje. Então eu glorifico a Deus por cada uma delas, por cada luta, por cada dor. Foi difícil, eu me entristeci, eu chorei, eu clamei. Meu coração ficou apertado. Mas eu vejo que no final foi uma bênção. Foi bom para mim, eu conheci mais a Deus, eu cresci, eu me tornei uma pessoa melhor. Então eu glorifico a Deus por cada uma delas, eu me glorio nessas tribulações. E mesmo nas que eu passo hoje, eu continuo glorificando a Deus, porque eu sei que o que diz na palavra de Deus é verdade. Que todas as coisas cooperam, inclusive as tribulações cooperam para o nosso bem.
Deus vai usar essas tribulações para nos abençoar também. Elas são coisas que vão nos ajudar a chegar a uma situação melhor. Elas vão cooperar para o nosso bem. Então nós podemos glorificar a Deus por cada uma delas. Então, querido, que Deus te abençoe, que Deus te console, que Deus te ajude, que Deus faça você perceber aqui a verdade da sua palavra e que isso seja consolo e refrigério para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.